Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal Super Tools. Esse é o episódio 2 e nesse episódio a gente vai falar sobre corte. Talvez uma das atividades mais importantes da humanidade seja o corte. Talvez ele tenha nos levado à era da pedra, à era dos metais. Talvez observando os animais com as suas garras, cortando com facilidade as presas, a gente tenha chegado onde a gente está hoje. Quando tempo é dinheiro e produtividade é lucro, tecnologia faz toda a diferença. Esse é um disco de corte, padrão, de alta performance, produzido por uma das maiores empresas do mundo de tecnologia construtiva. Ultra fino, tem uma geometria especial para o corte. O carbide é feito de material especial também. É um disco híbrido, ou um disco múltiplo, misto, ou de uso geral, né? Você pode chamar como você quiser. Ele serve tanto para MDF, quanto para madeira, quanto para compensado, para aglomerado e tudo mais. Aqui é a marca do fabricante. Esse é um disco fabricado por uma empresa especializada em equipamentos de corte, serras, discos de corte, enfim. É um disco fabricado na Itália. Acho que a gente tem ele novo aqui. Isso vermelho que vocês estão vendo não é tinta, como nesse aqui. Isso aqui é uma impressão com a marca do fabricante e as especificações do disco. Isso vermelho é uma liga de alumínio, que eles chamam de PermaShield. A função dela é evitar o aquecimento do disco, porque quando o disco está girando, imagina um disco rodando a 5.800 rotações por minuto. Na hora que ele está cortando o compensado ele é unido por camadas de madeira, com uma espécie de aglomerado, e tudo isso leva resina e adesivo. Isso derrete e adere no disco. Quando isso adere no disco, isso vai prejudicando o fio da vidia, que no caso aqui a gente vai chamar de carbide. Isso também protege o disco de vibração. Imagina um carro com pneu desbalanceado. Quanto mais você acelera, mais desconfortável e mais perigosa fica a direção. Um dos efeitos do resultado final que você vai ter no corte é a precisão do disco. Esse é um disco que tem esses vents, que eles chamam, que tem a função de estabilizar o disco, não deixar ele vibrar, e aí a gente está falando em esfera microscópica. É uma vibração, às vezes, de fração de milímetros, para você ter ideia de como essas empresas levam isso a sério. Na verdade, o mercado hoje é uma grande competição. As marcas disputam entre si pelo consumidor, né? Mas algumas levam isso ao extremo, levam isso à última potência. Esse disco a gente já utilizou ele, a gente vai botar aí, vocês estão vendo agora, esse disco cortando uma peça de alumínio. É um disco, pela cor você vai identificar, né? E ainda falando de corte, a gente tem as lâminas. Qual é a função desses materiais? A função desses materiais é entregar parte do seu serviço, eles são uma matéria-prima, né? Que vão dar todo o reflexo no resultado final. É muito interessante quando a gente utiliza um vídeo e outro. Eu particularmente já utilizei os dois discos. Eu falei um vídeo, falei errado. Quando a gente utiliza um disco e outro, que você nota a performance. A geometria dos discos de corte são diferentes. Esse aqui ele tem uma leve inclinação para um lado e um para o outro, um para um lado e um para o outro. Já esse italiano, eu não sei se a câmera vai conseguir mostrar, mas qualquer coisa a gente vai buscar para vocês. Ele tem uma geometria diferenciada. Um disco é quadrado e o outro tem as pontas chanfradas. Esse disco o fabricante afirma que ele dura cerca de 70 vezes mais. A vida útil dele é 70 vezes mais do que um disco convencional, do que qualquer outro disco convencional, né? Além dele vibrar menos, como vocês já viram, esse som reverberando nada mais é do que vibração. Quando a gente bate em um disco, que você ouve aquilo como se fosse um sino, é o disco reverberando, vibrando, né? E quando a gente bate nesse aqui, você vê que não tem a mesma resposta. Uma outra diferença uma outra característica desse disco, se a gente puder usar o termo, é a vidia dele. A vidia dele é feita de um material à base de titânio e cobalto, em uma estrutura molecular muito pequena, que dá a ele uma alta densidade. Por isso que eles chamam isso aqui de um carbide de alta densidade.
né? Então, o resultado que se espera no final, a gente não usou um disco desse até acabar, a gente fez muitos cortes e ele permaneceu perfeito. Mas a gente não usou até acabar, até ele ficar totalmente cego, né? Então, o que a gente pôde notar utilizando o disco é que realmente ele não perde a performance. Você corta, a gente vai mostrar uma parte de um vídeo na internet que mostra um comparado com o outro e que na verdade assim, quantas vezes um é mais eficiente do que o outro em termos de durabilidade, né? Uma outra dica sobre discos de corte é o manuseio dele. É muito interessante você ter sempre em mente de que a parte mais importante do disco é a vidia, no caso o carbide. No final do dia, é ele que vai fazer todo o serviço. Quando ele acaba, todo o resto acaba, todo o resto já está comprometido, né? Então uma dica importante que a gente tem sobre esses discos de corte: nunca, em hipótese alguma, coloque os seus discos, seja ele discos mistos para multimateriais, discos para metais ferrosos, metais não ferrosos, disco específico para madeira, para fibrocimento, independente do tipo de disco. Nunca coloque esse disco numa superfície rígida, um metal, um concreto, um cimento. Você sempre coloca ele em cima de um pano, de uma madeira, de um compensado, de um couro, de qualquer coisa que tenha o mínimo de densidade possível, um isopor, porque as pessoas não notam que toda a tecnologia dele está na vidia, está no carbide. E um pequeno dano, a gente está falando de danos em esfera microscópica, né, pode ocasionar a perda de performance do disco. Ele vai transferir aquele material que o disco danificado não cortou, ele vai transferir esse material extra para o disco seguinte, e assim sucessivamente, né? E isso gera um efeito dominó, uma espécie de efeito em cadeia, que vai fazer com que o seu disco perca a durabilidade, né? Que ele perca a função um pouco antes da hora, a vida útil dele. Vai terminar prejudicando o disco e o corte, o resultado final do seu serviço, às vezes sem necessidade, por um pequeno detalhe, né? Uma coisa interessante ainda a respeito desse disco italiano: ele tem no Brasil, você consegue achar, tem algumas lojas aqui que você já consegue localizar ele na internet, você acha, Mercado Livre, né? Chama Diablo, a marca é Freud, o fabricante é Freud. Esse fabricante, ele é reconhecido internacionalmente como um especialista em tecnologias de corte e materiais de corte. Depois a gente vai trazer outros equipamentos dele para mostrar para vocês, ok? Então é isso, pessoal. Hoje a gente falou sobre os discos de corte, sobre o carbide, sobre esse disco de alta tecnologia, sobre o efeito do corte no próprio disco, que é o derretimento da resina, e o efeito disso no seu trabalho, que é o lucro, né? Às vezes reduzindo, às vezes aumentando. Não adianta também você ter um disco de alta tecnologia se você não tem o procedimento correto para manusear esse disco, né? Como por exemplo, você pegar e botar em cima de um muro de cimento. Só de você fazer isso você já danifica às vezes dezenas de vidas ao mesmo tempo, tá bom? Então é isso, foi um prazer estar com vocês aqui no nosso segundo episódio. No terceiro episódio a gente vai falar sobre essas crianças aqui. Isso aqui é praticamente a paixão nacional, são as parafusadeiras, né? E aqui a gente tem os dois pesos pesados no mercado, os dois maiores fabricantes dos Estados Unidos, que são a Milwaukee e a DeWalt. Ok? Então pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês estão assistindo o nosso canal pela primeira vez, é só dar um like, coloca aí na sua lista para vocês receberem os próximos vídeos. Se vocês já estão inscritos no nosso canal, é só aguardar, porque a gente vai trazer máquinas novas, vai trazer novas tecnologias para análise aí. E se vocês tiverem alguma dúvida, mais uma vez, como eu falei no começo do vídeo, é só você postar aqui embaixo, dizer qual é a sua dúvida, o que você não entendeu, quiser que repasse alguma coisa, que a gente vai responder aí com o maior carinho. Ok? Então, no mais, boa sorte aí para todo mundo. Vamos sempre ficar esperto na parte de segurança.